Olá, tudo bem? Eu me chamo Alana Aragão, sou arquiteta e urbanista. Estou gravando esse vídeo sobre o Summer School da TU Delft, que eu participei em 2023, que foi uma experiência maravilhosa e que está com inscrições abertas para a próxima edição de 2024. Então a ideia desse vídeo é encorajar você a se inscrever, tirar algumas possíveis barreiras que você esteja colocando e sanar algumas dúvidas para que a gente possa, inclusive, crescer o número de brasileiros nessa incrível oportunidade. Então, vamos lá! Summer School significa curso de verão, ou seja, um curso que acontece no período de férias estudantil. Esse da TU Delft é a 10ª edição e Delft é uma cidade que fica na Holanda, uma cidade muito pequenininha e muito charmosa também. Essa universidade em específico é uma das mais antigas e uma das melhores do mundo na área do urbanismo. De verdade, pode pesquisar aí, tá ali pau a pau com Harvard. O que é que vocês vão fazer lá? Vão ser 2 semanas, ao todo 12 dias, em que vocês vão ter palestras sobre esses assuntos relacionados ao urbanismo, a cidades justas, a cidades resilientes, algumas metodologias inovadoras, fala de pessoas de empresas relacionadas a esse assunto, fala de pesquisadores, fala de empreendedores sociais, de pessoas da sociedade civil mesmo, que são engajadas em projetos sociais, e do mundo inteiro. Então são diferentes perspectivas, sabe? A primeira semana ela é mais teórica, é bem intenso assim, né? Eu ficava o dia todo ouvindo inglês, tinha hora que eu ficava meio zonza, mas era importante, porque aí eu ia me alimentando, né, daquele conteúdo todo. Logo no começo a gente é dividido em grupos, né? O meu grupo é composto por 5 pessoas, eu do Brasil, um colega chinês, uma da Etiópia, outra do Egito e outra da Costa Rica. Então, olha só, né? Pessoas que nenhuma tinha inglês como língua maternal, assim, né? Língua mãe, e era o inglês que a gente tinha que se desenrolar. Então, com esse grupo, a gente na segunda semana fez uma atividade, a gente teve visita técnica e a gente teve que fazer o levantamento de algumas informações no local para depois fazer uma proposta, usando como teoria tudo aquilo que a gente escutou na primeira semana. Então, é uma experiência teórica e prática. Quem pode participar? Esse curso tem foco na área do urbanismo. Então, planejadores urbanos, arquitetos, designers são um foco, mas também é aberto para todas as outras áreas de atuação que tem alguma convergência, alguma influência na área do urbanismo, ou seja, engenheiros, todos que sejam sociólogos, historiadores e assim vai. Principalmente para aqueles que estão fazendo um curso de graduação, que tenham recém saído de um curso de graduação ou de um curso de mestrado. Eles são bem abertos, para falar a verdade, porque a intenção deles é unir pessoas do mundo inteiro que estejam verdadeiramente engajados em aprender mais sobre urbanismo. Quando eu fiz, eu tinha acabado de sair do meu mestrado, então eu até pensei que poderia ser algo que eles não fossem aprovar, porque eu já não estava mais sendo aluna, mas fui aprovada. Na edição de 2023, foram selecionados 100 participantes. Presentes, acho que foram uns 97. E o público que estava em maioria eram os chineses, em segundo lugar os brasileiros. Gente, mas o Brasil ele tem uma dimensão continental, então ainda foi muito concentrado. A maioria dos brasileiros eram da região sul-sudeste do país. Eu fui a única da região nordeste, então esse vídeo tem a finalidade também de divulgar para que as pessoas tenham conhecimento e possam fazer a decisão de participar ou não. Então divulgue esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, comente se você tiver alguma dúvida ao longo desse vídeo e aí eu vou buscando sanar. Um ponto maravilhoso para nós brasileiros é que a equipe organizadora do evento, grande parte é brasileira. É uma super vantagem pra gente, porque vocês vão se sentir mais em casa, digamos assim, né? Caso vocês não entendam alguma coisa em inglês, depois chegar no cantinho e perguntar pra eles vão estar à disposição para lhe ajudar também nesse sentido.
Falando da questão da comunicação da língua, eu acho que é um ponto importante. Vamos quebrar essa barreira. Eu imagino que você já tenha tido contato com a língua inglesa em algum momento, então encoraje-se. Assim, não é falsa modéstia. Eu realmente tinha muita dificuldade com o inglês durante toda a minha vida. Mas eu tinha também um sonho muito grande de fazer um curso na área do urbanismo na Holanda. Então, quando eu vi essa oportunidade, eu falei, eu não vou deixar para trás, vamos lá, arregacei minhas mangas e fui fazer um curso de conversação mais intenso até o dia do evento em si. Né? A gente hoje em dia tem muitos recursos tecnológicos que podem nos ajudar, né, a aprender a língua, a traduzir uma palavra que a gente não tem conhecimento. Então, não parem por conta dessa barreira. E outra coisa, o curso é só em julho do próximo ano. Vocês têm aí, podem colocar como meta de 2024 aprender inglês, né? Então, não deixe que isso barre vocês. Sobre a seleção, como é que acontece? São, digamos que 3 coisas que você precisa fazer. Uma carta de motivação, um vídeo de 3 minutos e preencher um formulário. Tudo em inglês. A carta de motivação, pelo menos do ano passado, se eu não me engano, eram 800 palavras. E o que você tem que dizer nela é sobre você, sobre o seu processo de formação, os seus hobbies, as coisas que você já fez na área, como é que está a situação da sua cidade, do seu país relacionado ao assunto de planejamento urbano, por que você merece ser escolhido, né? Enfim, esses pontos. É bem descontraído, é uma ideia de você realmente se apresentar também como pessoa, não só como profissional. O vídeo, ele é no mesmo esquema, só que na versão compacta, porque são só 3 minutos. E é nesse momento que você vai mostrar todo o seu The Books on the Table, né? Todo o seu inglês, toda a sua malemolência. No meu vídeo, inclusive, eu até o ukulele toquei, que era para mostrar um hobby que eu tinha. E o formulário é uma coisa um pouco mais prática no Google Forms, realmente só para você responder algumas perguntas mais formais. Uma coisa muito maravilhosa para nós que somos do Brasil, gente, a gente não precisa de visto para estar lá na Europa. Então, muitos colegas do curso passaram por perrengues, inclusive não conseguiram ir, alguns acredito que por esse motivo. Então, se você tem o passaporte, você precisa do passaporte. Mas se você já tem o passaporte pronto, e tentar invalidar com uma validade com uma certa folga. Aí sobre isso você dê uma pesquisada, dê um Google para entender um pouco sobre essa questão da validade do seu passaporte. Mas acredito que você ainda tenha um tempo aí para regularizar essa situação, se for o caso. E quanto é que é o Faz-me Rir? Né? É um curso que ele é pago, ele não é gratuito. Ele está custando, nessa edição agora, 600 euros, o que equivale, na cotação do dia de hoje, que eu estou gravando, que é dia 10 de dezembro de 2023, equivale a aproximadamente 3 mil reais. É um valor considerável, mas dentre os cursos de férias europeus, ali da região da Holanda, é um valor que eles consideram acessível. Então, planeje-se. Você só vai precisar pagar esse valor caso você seja selecionado. O site tem todas essas informações. Eu estou dando aqui um depoimento para quebrar, né, as barreiras que você possa ter. Mas tem tudo bem explicadinho e eles são muito acessíveis para tirar dúvidas também. Sobre hospedagem, eu me hospedei lá num hotel chamado The Social Hub. Gente, foi maravilhoso. Eu gostei muito de lá. Não é um dos tipos de hospedagem mais barato, porém eu tenho uma super dica para você. Eles têm uma modalidade lá que é a Extended Stay, ou seja, uma estadia prolongada. É literalmente a metade do valor se você pagasse por diária. O curso ele tem duração de 12 dias, ou seja, aproximadamente aí 2 semanas. Você vai chegar provavelmente 1 ou 2 dias antes, vai embora 1 ou 2 dias antes. Então, assim, de 14 a 29 noites, você pode solicitar essa modalidade de Extended Stay. E aí você faz isso através do site deles, não pelo Booking, certo? Preste atenção nisso, porque eu fiz pelo Booking, aí eu cancelei e fiz diretamente no site deles, porque eu soube dessa questão do Extended Stay, e aí eles conversaram comigo por e-mail e deu tudo certo. Então, eles também esclarecem as coisas direitinho. Foi muito bom lá, porque é numa região muito central, em frente à estação de trem. E
Delft é uma cidade muito pequenininha e tem poucas opções de hospedagem. De fato, tem pouquíssimas opções. Mas lá foi maravilhoso, assim, a questão de praticidade, de conexão com outros pontos que eu queria. No final de semana, inclusive, eu consegui fazer umas pequenas viagens às cidades locais, porque tudo é muito pequenininho, então rápido e com um trem maravilhoso, né? Então, foi um local muito estratégico. A pé para a faculdade era uns 20 minutos, mas também tinha dias que eu acordava meio atrasada, eu ia de ônibus, tem um terminal de ônibus na frente, valeu muito a pena. Você pode, talvez, fazer amizade antecipadamente com algum colega, né? E aí pode fazer, inclusive, dividir o quarto. Ou então, você pode ver também questão de Airbnb, né? Que tem muitas opções por lá. É uma opção também. E você vai ter a oportunidade de conhecer os seus colegas, porque você sendo selecionado, vão ter algumas videochamadas com toda a galera, organizado pela TU Delft, para você tirar suas dúvidas. Então, pode ser que você encontre aí seus colegas, inclusive da sua cidade. Então, divulgue para os seus colegas, para que todo mundo possa ir. E aí, facilitar também a sua logística. Sobre o clima, eu tenho uma observação a fazer. Eu sou do Ceará. Pra mim, aquilo não é verão em canto nenhum. Tava frio pra caramba, um vento muito forte. Na verdade, aquela região, a questão é o vento, né? O vento é gelado. Então, eu não acabei não levando roupas adequadas e foi difícil encontrar um casaco, porque todas as vitrines tinham blusas de alcinha. E estava muito gelado pra mim. Então, vá preparado nesse sentido, você sendo selecionado. E eu experimentei lá frio, calor, até pra praia eu fui, mas também enfrentei um vendaval com chuva e tudo mais. Então, vá preparado nesse sentido. Aí, sobre a questão do dinheiro, qual é a dica que eu dou? Gente, Wise, Nomad, esses negócios aí, desses aplicativos que você consegue pegar o dinheiro da sua conta do Brasil, passar para lá e fazer a conversão nele mesmo, ajudou imensamente. Aí você faz logo a sua conta, você pede o seu cartão físico, que aí vai ajudar super, né? Se você tiver um celular que tem aproximação também, já ajuda demais. Eu levei uma quantia em espécie, mas a maior parte foi no aplicativo, né, da Wise, especificamente, foi a que mais foi aceita nos locais. Em alguns momentos deu problema, assim, não aceitava em alguns locais, aí eu usava o dinheiro em espécie, então é importante você ter as duas coisas. O que é mais caro dessa viagem, sem dúvidas, é a passagem. A inscrição, gente, ela tá aberta desde o dia 1º de dezembro até o dia 1º de fevereiro. Só que eles vão demorar ainda um pouquinho para falar para você se você foi selecionado, eu não sei quanto tempo exatamente, mas assim, eles inclusive anteciparam o processo de inscrição para facilitar essas questões logísticas de visto e passagem, né? Então, quando você for pagar, comprar sua passagem, já vai estar perto da viagem, né? Então, esse realmente é o valor mais oneroso, mais caro de toda a viagem. Aproveitem para conhecer a Holanda. É um país incrível, eu sou muito apaixonada por lá. O avião, ele chegou em Amsterdã. De Amsterdã, eu fui para Delft, né? Que é uma cidadezinha muito charmosa. Ela não tem tantas atrações turísticas, mas ela por si só é toda linda, maravilhosa. Cada curva que você dá, você se surpreende com uma beleza mais medieval, assim, né? E perto também tem várias cidadezinhas interessantes de conhecer. Eu já conheci Amsterdã, aí acabei nem aproveitando para ir por lá, mas eu queria conhecer outros locais. Mas Amsterdã também é uma cidade muito bacana de você ir conhecer, aí tem mais pontos turísticos, tem alguns parques incríveis, então aproveitam. Vocês não vão ter muito tempo para fazer turismo, a não ser que você chegue bem antes e fique bem depois, assim. Sobre a alimentação na Holanda não é o forte deles. Não é o forte deles. O que é que eu fiz? Eu levei tapioca e cuscuz. E foi uma mão na roda. Nesse quarto do Extended Stay, que eu falei pra vocês lá do Social Hub, tem cozinha. Então, gente, eu acordava todo dia. Comprei uns ovos, um azeitezinho. Então, eu fazia ovo mexido com tapioca e eu comprei lá um suquinho, ou espremi um limão e pronto. Eu fui no mercado que tinha lá e todo dia eu fiz meu café da manhã. Porque se fosse pra pagar o café da manhã do hotel, que não é incluso, não valia a pena. Era caríssimo e
não era bom. Então eu recomendo, se você gosta de tapioca cuscuz, levar na bagagem despachada, não tem problema nenhum. Eu tinha medo de que tivesse problema, mas não teve. E outra dica, super dica que eu dou pra você é que lá na TU Delft, literalmente em frente ao auditório onde vão acontecer as aulas, tem um quiosque que é o Chicken Fries, que é de uma brasileira. Gente, sério, assim, os caminhos para nós brasileiros estão abertos, né? Então, é de uma brasileira, que é a Eli, junto com o marido dela, que é do Suriname, né? Então, eles fazem uma comida lá que é do Suriname, América do Sul, né? Então, assim, é mais familiar pra gente, uma comida muito gostosa, um franguinho assim, tipo um franguinho xadrez, um pouco apimentado, com um arroz frito, ou então batata frita. Gente, é muito bom, eu adorei. E na maioria dos dias eu almocei por lá, porque era uma comida quente, era arroz, frango, né? Porque normalmente lá eles comem as coisas mais geladas, uns negócios meio paia. Então, a dica é essa. Vá lá na Eli, que ali é um amor de pessoa, ela vai lhe receber super bem. E eu não, assim, é literalmente 2 passos, você está lá na banquinha dela. Tem até Guaraná, para você ter uma noção. Em relação a como se preparar, quando você for selecionado, selecionada, vão acontecer esses videochamadas que eu falei para você, né? E eles vão passar algumas leituras, tudo em inglês, né? Mas sobre os assuntos relacionados ao tema, que é Just Cities, né? Cidades justas, cidades resilientes, planejamento urbano, sustentabilidade, todos esses assuntos, assim, esse assunto de cidades justas, ele talvez não seja tão familiar para você, não era para mim. Então, fazer essa leitura antecipada, eles recomendam muito e faz com que você já chegue lá mais familiarizado, até com algumas dúvidas em mente para tirar durante as palestras, né? Então, eles vão indicar essas leituras. São textos curtos, a maioria deles, né? Você já vai enriquecendo seu vocabulário, já pode usar isso como uma forma de prática da língua, né? Eles pediram em 2023, esse ano, pra gente montar uma simples apresentação sobre um assunto que era um Icon Spatial Planning. Foi difícil entender o que significava isso. Um ícone de planejamento espacial, mas eu acabei escolhendo um ícone de planejamento aqui da região do Ceará, que eu acho que funcionou. E assim, é bem tranquilo no dia. Basicamente, vocês vão formar grupos e apresentar entre si, não é na frente de todo mundo, tá? Mas durante as videochamadas eles vão esclarecer direitinho sobre isso. Eu acho que uma das partes mais interessantes é essa pluralidade cultural. Teve no final, inclusive, também um momento de happy hour, que a gente pôde se contrair mais, cantar, dançar, cada um mostrar a sua música local. Uma troca muito rica, né? Então, eu acho que o ponto mais forte é esse grande encontro, né? E o contato com conhecimentos que não eram tão familiares para mim e que são muito aplicáveis para a nossa realidade. A Holanda é um país que tem o planejamento como uma ferramenta muito chave. Para eles, essa coisa das mudanças climáticas não tá lá no futuro, tá assim, para ontem, né? A questão da água é muito forte. Não sei se vocês todos têm conhecimento disso, mas a Holanda, o nome Países Baixos não é à toa, é porque realmente é abaixo do nível do mar. Então eles tiveram que correr com estratégias, tecnologias para evitar que toda aquela região fosse inundada. E conforme as mudanças climáticas vão acontecendo, o nível da água do mar vai subindo e as pessoas vão estando mais em estado de ameaça. Então, essa questão para eles é muito urgente, então a gente tem muito a aprender com eles. E se dá conta de que esse é um problema real, né? Que as mudanças climáticas não é teoria da conspiração e elas têm uma forte questão da ação antrópica, da ação do ser humano. Então, o que a gente faz de diferente vai mudar, sem dúvidas, a nossa realidade de um futuro muito próximo. Então, toda essa consciência, assim, mais vívida, eu consegui adquirir nessa experiência. Então, a gente muda, assim, várias chavinhas que acho que ainda não consegui
colocar no papel, porque são coisas que estão assim permeando e que estão influenciando inclusive na sala de aula, nas aulas que eu estou ministrando para os alunos da graduação e tudo mais. É maravilhoso, eu estou torcendo muito para que a gente tenha uma representatividade ainda maior de pessoas de diferentes locais do mundo e principalmente diferentes locais do Brasil. E eu conto com vocês, eu estou à disposição aqui para sanar mais dúvidas que vocês possam ter. Aqui eu fiz um resumo dos principais tópicos, mas ainda assim podem ter algumas questões. E assim, questão de insegurança, isso não é para mim, não faça isso. Se jogue, menina, se jogue, menino, vamos para frente, que a partir disso muitas oportunidades podem se abrir, né? Novas perspectivas de vida e encontros potentes. É isso, um cheiro.